mas isso é uma mentira, né? Ela faz parte da Bíblia. Nós precisamos crer, nós precisamos estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E da mesma forma que em toda a palavra de Deus existe exortação, existe edificação e existe consolo, em Apocalipse também existe, né? Tem pessoas que temem. Significa revelação, é uma revelação. É o que nós precisamos dentro de toda a palavra de Deus. E nós vamos estudar mais a fundo esse livro daqui a pouco, né? Então nós vamos começar aí devagarzinho entender que esse livro é um livro de salvação, é um livro de redenção, é o projeto de Deus contado de uma forma diferente, de uma forma metafórica, né? É uma metáfora, são usados símbolos, simbologia. Então é um livro que precisa ser estudado, né? Não dá para adivinhar, precisa de ser estudado, né? Eu quero convidar você aí a abrir a palavra do Senhor comigo, lá em Apocalipse, no capítulo 2. Versículo 18. Como eu disse aqui há algumas semanas, toda vez que a palavra de Deus ela vai ser semeada no nosso coração, a gente precisa entender que existe uma batalha, né? Para nos distrair, para nos seduzir e para nos intimidar, né? É isso que diz na parábola do semeador. Então a gente precisa prestar toda a atenção. E assim como na parábola diz, quem tem ouvidos ouça, o livro de Apocalipse é cheio dessa frase. Quem tem ouvidos ouça. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que a gente possa compreender o que Ele quer para a nossa vida, né? E antes de iniciar o texto aí, né, nós vamos falar sobre a carta à igreja em Tiatira, né? A igreja em Tiatira é uma das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Era uma igreja física dos tempos passados, do século passado, onde João vai escrever a essa igreja as palavras que o próprio Cristo disse para ele, né? Para quem ainda não conhece a palavra, João teve uma experiência diferente com Deus. Ele estava preso em decorrência da pregação da palavra na ilha de Pátimos. E nesse momento, no dia do Senhor, onde muitos acreditam que esse dia do Senhor era o dia separado para estar ali cultuando ao Senhor, né? Poderia ser um sábado que os judeus acreditavam ser o dia específico para isso. E ele teve uma visão do Cristo glorificado, né? João foi um apóstolo amado, nós conhecemos a história. E João teve o privilégio de ouvir palavras novas, vindas da boca do próprio Cristo. E João vai fazer um relato muito metafórico, algo suntuoso, algo que ele não conseguiu expressar com palavras simples. Porque eu creio, né, que foi uma visão maravilhosa. Foi algo ao mesmo tempo aterrorizante para os nossos olhos naturais e ao mesmo tempo algo magnífico, porque ele viu o Cordeiro de Deus, aquele que ele tinha visto em carne e osso, glorificado, assim como Jesus tinha falado que estaria. E ali ele pôde, através do Senhor, da palavra do Senhor, escrever todo o livro dessa revelação, do plano de redenção completo, aonde para nós ainda existe essa promessa, que Ele voltará em glória, e todo olho verá, toda a língua confessará, até aquele que não crê nele vai confessar que realmente Ele é o Filho de Deus. E como aqui foi cantado, né? Tem fogo nos olhos. É isso que a gente vai ver aqui. Como esse Jesus glorificado é diferente, mas é maravilhoso. E diz assim, em Apocalipse capítulo 2, versículo 18: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os
os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os teus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conserva o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele vem, com uma mensagem clara de advertência contra esta igreja. Como eu disse, essa igreja, ela foi uma igreja que existiu, mas contém aqui palavras de revelação para a nossa vida hoje. Toda a palavra de Deus, ela é geográfica, ela teve o seu sentido literal, Ela aconteceu de fato na história da humanidade, mas ela também tem uma revelação, tem palavras para a nossa vida hoje. E assim como o próprio Cristo advertiu e alertou essa igreja, o Senhor nos adverte hoje. O Senhor, nesta igreja específica, Ele se apresenta como Filho de Deus. Em nenhuma outra carta às 7 igrejas que Jesus escreveu, representando toda a região da Ásia Menor, Jesus se apresenta como Filho de Deus. Mas a essa igreja foi necessário, porque uma coisa o Senhor tinha como objetivo: restaurar o temor da igreja. E hoje o Senhor quer restaurar o nosso temor também. Porque uma igreja que cai no engano é uma igreja que perde o temor de quem é Deus. Quando nós somos enganados ao pecado e cometemos o pecado, nós estamos sem temor. Nós esquecemos quem é esse Filho de Deus. Às vezes nós tememos o diabo, mas não tememos a Deus. E Jesus glorificado, Ele é mais aterrorizante do que o diabo, porque Ele é o único que tem poder e domínio. Jesus, Ele se apresenta no livro de Apocalipse dizendo que Ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele é o único que pode dizer sim e amém para a sua alma perecer no inferno. O diabo não tem. Ele pode te envolver, ele pode te seduzir, mas quem determina aonde você vai ficar é Deus. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Ele é o Filho de Deus, que o Senhor entregou sobre Ele o domínio, a majestade. Ele vai julgar as nações. Ele vai julgar as nações. Então nós estamos falando aqui de um Cristo glorificado como juiz. Nós estamos diante de um juiz. E quando a gente está diante de um juiz, a gente precisa ter aqui respeito. Nós precisamos de respeito. E respeito é uma faceta do temor. Quando nós respeitamos alguém, a gente se cala.
Eu nunca tive a oportunidade de ir num julgamento, mas tem momentos que as pessoas não podem falar, porque quem está falando é o juiz e tem que silenciar. E Jesus, ele se apresenta como Filho de Deus e mais do que isso, como alguém que tem olhos como de fogo e pés como de bronze polido. O que isso quer dizer? Que ele é o único que conhece profundamente você. Nada passa diante dos olhos dele. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu marido, da sua esposa, do seu amigo, mas dele ninguém se esconderá. O fogo representa isso. Nada está oculto diante dele. Ele tudo vê, ele tudo se importa e ele responderá aquilo que está vendo. E os pés como de bronze representa toda a majestade, todo o domínio, todo o poder que ele tem e retidão. Porque a gente vai ver no livro de Apocalipse que João, ao se deparar com tantas tribulações que virá sobre a terra, ele caiu no chão. Ele não teve forças para ver aquilo, porque ele desesperou. Quem poderá nos ajudar a sair dessa grande tribulação? E o anjo falou com ele: calma, João, existe o único que é reto, que é justo, que poderá fazer com que a humanidade conheça e receba a eternidade na sua vida. Essa é a majestade. Então ele está dizendo para nós hoje: eu conheço vocês profundamente. Ainda que vocês acham que estão ocultos aos meus olhos, eu te vejo. E eu me importo com o que eu vejo. E eu vou responder o que eu vejo na sua vida. Como o Fabinho bem disse aqui, se a gente não se posicionar, ele vai nos posicionar. E o nosso trabalho aqui hoje é nos arrepender antes que ele nos posicione. Porque a gente vai ver que o juízo é terrível, né? E o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele está o tempo todo chamando a igreja em arrependimento para que ele não precise condenar, para que ele não precise julgar. Nenhum juiz tem prazer em condenar ninguém. Não existe isso. Ele tem prazer em fazer a justiça ser cumprida. E se realmente você precisar de condenação, infelizmente, você vai ser condenado. Mas não é algo que Deus faz com alegria. E ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Eu estou vendo o que há de bom em você. Eu estou contemplando o bem que há em você. Porque em ninguém há só mal. Não existe alguém que hoje confesse o nome de Jesus em que haja apenas coisas ruins, não. Tem coisas boas em nós. Porque lembrando aqui, essa mensagem é para a igreja. Essa mensagem não é para o mundo, essa mensagem é para a igreja. E ele está advertendo a igreja. Eu conheço, eu estou vendo. Eu estou vendo que o seu amor cresceu. Eu estou vendo que a sua fé cresceu. Eu estou vendo que a sua perseverança cresceu. Que as suas obras hoje é muito maiores do que antigamente, porque você melhorou. Mas, porém, está acontecendo algo na igreja. Existe aqui uma advertência. Existem 3 grupos dentro de uma mesma igreja. O Senhor, ele transmite uma mensagem para 3 grupos diferentes que nós vamos ver aqui. Então aqui entre nós, pode ser que existam esses 3 grupos, porque o Senhor está falando com a gente hoje. E o nosso objetivo aqui é nos colocar no grupo de pessoas fiéis. Porque tem 2 grupos que já não são fiéis mais. O Senhor está dizendo, lá no versículo 24... Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, existe um grupo que ainda está permanecendo fiel diante de todas as adversidades que a igreja está enfrentando. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, nós vamos ver o seguinte: a igreja, ela estava em ascensão, a igreja estava crescendo. Essa igreja era uma igreja que politicamente ela não tinha valor, ela era pequena.
ela não representava algo valioso para a sociedade, aos olhos da sociedade. Porém, Jesus está dizendo que essa igreja ela estava crescendo, ela estava em ascensão, ela estava se destacando. E é nesse momento que um perigo eminente começa a acontecer. O inimigo, percebendo que não poderia atacar a igreja de fora para dentro, ele começa a atacar a igreja de dentro para fora. Ele começa a usar as pessoas da própria igreja para trazer algo danoso para aquela igreja. Um câncer maligno que poderia matar aquela igreja que estava em desenvolvimento. E essa igreja, após essa exortação, foi uma igreja que simplesmente acabou. Por quê? Porque realmente o povo não deu ouvidos. Apesar de ter sido advertidos, eles não deram ouvidos. Mas eu creio que nós aqui hoje vamos ouvir. E não seremos como essa igreja, mas nós seremos como o grupo que continua fiel, que permanece fiel, cuja palavra de Jesus vai trazer recompensas para aqueles que estão sendo fiéis. Existe recompensa por ser fiel. Existe algo glorioso para quem permanece na doutrina da palavra. E nós precisamos almejar isso. Nós precisamos desejar isso. Mas nós precisamos entender o que não está dando certo dentro de uma igreja. O Senhor disse o quê? Apesar de todas as obras que vocês estão fazendo, eu tenho contra ti que você tolera Jezabel. E aqui, essa palavra, essa mulher, né, no Antigo Testamento representou uma mulher muito importante. Uma mulher que levantou um altar a um Deus chamado Baal. A um Deus cujo nosso Deus advertiu que não era para servir a esse Deus. E ela levantou um altar com mais de 450 profetas desse Deus mentiroso. E o que aconteceu com o povo de Israel? Foi corrompido. O povo se envolveu com a prostituição. Porque o Deus Baal, ele faz isso. Ele te envolve com impurezas sexuais. Ele é um demônio, para quem acha que Deus aqui é uma coisa valiosa. Ele é um demônio que te seduz a servir ele em prostituição, impureza, adultério. Tudo que leva a uma profundidade maior, um envolvimento maior. E ali ela fez, né, muitas coisas terríveis, inclusive matando pessoas. Mas, né, essa mulher foi morta. E essa pessoa não existe mais. Mas o espírito que estava nela é o mesmo que estava agindo aqui nessa igreja. Por isso, o Senhor usa essa tipologia falando sobre Jezabel. Mas na verdade essa mulher poderia ser uma pessoa qualquer que tinha esse espírito de sedução, que fazia os fiéis se converterem ao seu modo de agir, que era contra a palavra de Deus. E isso tudo dentro da igreja, não estava fora. Por isso que o Senhor está alertando. Está acontecendo algo dentro da igreja que pode comprometer a igreja. Vocês estão tolerando Jezabel. E o Senhor nos chama a atenção sobre o que é tolerar. O que é tolerar? A gente às vezes fala, estou tolerando fulano, que ele é chato. Não é isso sobre tolerar. Tolerar significa ser cúmplice. Então nós podemos substituir essa palavra. Tenho, porém, contra ti que vocês são cúmplices de Jezabel. Vocês estão se tornando semelhantes a ela. E existia um grupo, como eu disse, de pessoas fiéis que não se contaminaram com esse ensino falso. Existia um grupo que estava em cumplicidade com Jezabel. E existia um terceiro grupo que já praticava as obras de Jezabel. Então o Senhor vem alertar sobre todos esses grupos. E o que é essa cumplicidade? O que é ser cúmplice? Lembra que eu disse que os olhos como chama de fogo representam um Deus que vê, um Deus que responde, um Deus que se importa com o que viu e um Deus que vai responder com o que viu? Pois é.
O Senhor está aqui trazendo uma disciplina para aqueles que estão sendo cúmplices de Jezabel. Porque esses estão a um passo de se tornarem praticantes do ensino dela. E quando isso acontece, quando não há arrependimento, haverá juízo. Saiba que Deus, Ele aplica juízo sobre nós. Nós não podemos confundir a longanimidade de Deus em julgar com a impunidade. A palavra diz que Deus é longânimo, ou seja, Ele demora para julgar alguém. Mas isso não é impunidade, Ele vai julgar. Certamente Ele vai julgar. E era exatamente isso que Ele estava falando. Dei-lhe tempo para se arrepender. Mas ela não quer se arrepender. Porque o espírito não se converte. O espírito maligno, ele não se converte. Nós é que precisamos renunciá-lo. Nós que precisamos sair desse ensino, desse falso engano. E como eu disse, o que é cumplicidade, né? Às vezes a gente pensa numa coisa mirabolante, mas são nas coisas mais simples que nós estamos nos tornando cúmplices das trevas. Eu quero compartilhar com você aí rapidamente, em Levítico capítulo 5, no versículo 1, que diz assim: quando alguém pecar nisso, tendo ouvido a voz de imprecação, tendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. O que isso quer dizer? Se você for uma testemunha de algo errado, seja você vendo uma testemunha ocular, você viu que a pessoa fez errado, ou seja, a pessoa veio te contar e você não tomou a decisão certa, você vai levar a iniquidade juntamente com essa pessoa. Ah, Micheline, mas isso está lá no Velho Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento também. E a palavra de Deus, ela vale desde Gênesis a Apocalipse, tá? Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 22, na parte B, diz assim: não se torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então a cumplicidade, nesse sentido, ela é pecado. Quando eu fico sabendo de algo, quando eu empresto os meus ouvidos para ouvir uma situação, e eu não me posiciono naquilo ali que eu ouvi, apresentando ali a verdade para aquela pessoa, eu me torno cúmplice daquele pecado. Imagina você que alguém vem até você: preciso te contar uma coisa, tive um relacionamento aqui, infelizmente eu caí. Meu Deus do céu, o que eu posso fazer agora? Você, que isso? Não, Deus te ajuda, pode ficar tranquilo. Você ouviu, mas não se posicionou. Se arrepende, porque isso é pecado. Você foi cúmplice daquilo ali que você ouviu. Então, cumplicidade é muito mais comum do que a gente imagina. E o Senhor está nos advertindo: não seja cúmplice, não tolere. Porque o que Jezabel fazia? Ela falava coisas enganosas. E às vezes, quando a pessoa ela já está enganada por algo, e você não adverte ela com a verdade, você não impediu que aquele engano ficasse na cabeça dela. Você simplesmente ignorou. Você foi omisso. E isso eu falo para mim, porque essa palavra primeiro ela veio para mim. E literalmente o Senhor me exortou nesse sentido. Porque a gente que às vezes é mais quieto, a gente acha que tem que respeitar. Mas isso não é respeito. Isso é pecado. Nós precisamos falar quando a gente sabe que aquilo ali está errado dentro da palavra. Não é a minha opinião, é a Bíblia. A não ser que eu não conheça, aí não tem jeito. Por isso que a gente precisa conhecer. Por isso que João fala: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Bem-aventurados que praticam a palavra dessa profecia. Ou seja, que conheçam a palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Porque nós vamos ser por ela julgados. Aqui está a nossa Constituição.
Quando chegar o nosso dia perante o Senhor, é por aqui que Ele vai nos julgar. Então, por que não conhecer a nossa Constituição? Por que não entender aquilo que nós vamos, naquilo que nós vamos pecar contra Deus e naquilo que nós vamos obedecer a Deus? Nós precisamos estudar essa palavra para entender o que eu estou falando, para entender que ser cúmplice é pecado. E nós precisamos nos arrepender. E existe um tempo. Olha só o que ele disse, Jesus, no versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender da sua prostituição. O assunto era claro. Era prostituição, idolatria e adultério. Era isso que o Senhor estava acusando aquela igreja de praticar. Por dar ouvidos a ensino de demônios, aquele povo estava caindo na imoralidade. E o Senhor está dizendo, eu dei um tempo para se arrepender. Ontem nós ouvimos uma pessoa dizer, eu vou me casar no ano de 2027, já está determinado. E na hora eu não pensei, mas hoje pela manhã eu fiquei refletindo sobre isso. Falei assim, gente, mas e se Deus deu a oportunidade até amanhã para essa pessoa? Ela vai perder o tempo da oportunidade. Ela vai perder o tempo da longanimidade de Deus. Então existe uma porta, existe um tempo para você se arrepender dos seus pecados. Por isso que nós precisamos ter urgência quando a gente peca. É preciso um alarme dentro de nós soar, corre, corre, porque pode ser que seu tempo seja até amanhã, ou pode ser que não. Mas Jesus deixa claro, eu dei o tempo para que ela se arrependesse. Então não é porque você determinou, eu vou casar, eu vou fazer isso em 2027, 2028, que significa que é o tempo que Deus te deu para você se consertar. Não. Quem deu o tempo foi Ele, quem sabe esse tempo é Ele. E às vezes você não vai ter esse tempo. O que o Fabinho disse aqui? Nós precisamos ter uma urgência, porque essa palavra é fiel e ela vai se cumprir. E Jesus, Ele vai retornar. E a gente não sabe o dia nem a hora, porque Ele mesmo disse, não se engane. Eu não vou contar para ninguém, nem o dia nem a hora. Isso só o meu Pai do céu é que vai determinar. Mas aí por isso nós vamos andar relaxadamente, como se Ele nunca fosse voltar. Essa igreja aqui estava uma igreja relaxada. Uma igreja que estava tolerando, se envolvendo, sendo seduzido pelo pecado. Estava a um passo do abismo. E o Senhor ainda assim, Ele exortou em amor, primeiro dizendo, conheça as tuas obras, te valorizando, você tem valor. Eu quero você, eu desejo você. E até quando Ele aplica a disciplina de colocar numa cama, eis que aproximo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então havia aqui vários passos que Jesus ia fazer. Primeiro Ele estava advertindo, e aquilo ali poderia surtir efeito e as pessoas se arrependerem. Depois Ele disse, se não se arrepender eu vou colocar de cama. Não é o diabo não, tá? É o Senhor. No mesmo leito do pecado, agora o leito do sofrimento. O Senhor está falando sobre imoralidade sexual em todos os aspectos. No mesmo leito que você está tendo prazer com o pecado, é o mesmo leito do sofrimento que Jesus pode te disciplinar. Não é o diabo, é Jesus. Por quê? Porque não se arrependeram. Agora, e se eu arrependo? Aí não precisa de aplicar a disciplina. Por isso que o Espírito diz claramente, aquele que tem ouvido, ouça e se arrependa. Porque o Senhor não se alegra em disciplinar as pessoas, os seus filhos. Mas naquela cama ali, aquela enfermidade lembraria a pessoa. Lembraria, você tem algo para resolver com Deus. Você precisa se resolver com Deus.
Você precisa se arrepender, falar que Deus, Ele quer só isso de você. Ele quer que você se arrependa. E não é choro, não é lágrimas, é mudança de vida. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu pratiquei, eu renuncio. Se eu pratiquei agora, a partir de agora, eu não faço mais. É isso que o Senhor quer desta igreja. E é isso que o Senhor está dizendo para nós. Tira todo o ensino falso, tira todo engano. Que soberba é essa de achar que nós podemos ditar o que nós vamos fazer nessa terra? Nós não temos esse direito. A partir do momento que nós nos submetemos, a gente só precisa se submeter. Já existe uma palavra, já existe uma regra, já existe aqui tudo que a gente precisa fazer. Então o Senhor está alertando para aquelas pessoas que estavam em cima do muro, tolerando, sendo cúmplice, participando de uma certa forma. Ele está alertando: sai desse muro, se posiciona na fidelidade a Deus, e entenda quem sou eu, como o Fabinho disse. Às vezes a gente quer profundidade com Deus que a gente não conhece, nós não conhecemos, porque essa igreja não tinha temor. Como é que ela ia ter relacionamento profundo com Deus? A gente precisa temer a Deus. Mas existia um grupo que já estava praticando. E o Senhor diz, né? Além dessa disciplina, se não se arrepender, você vai chegar à morte. Eu matarei. Os filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A gente conhece muito bem a frase, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas a gente não crê nessa palavra e nem teme essa palavra. Porque a gente se envolve a um tal ponto com o pecado que a gente não pensa que a gente pode morrer a qualquer momento. Morrer espiritualmente e morrer fisicamente. Porque garantia que nós temos que nós vamos viver amanhã? Nenhuma. Nós somos literalmente uma erva, uma coisa tão frágil, um sopro, uma caída ali no meio-fio pode me matar. Nós somos muito frágeis. Por isso que nós precisamos entender que a soberba do ser humano, ela vai até lá na capelinha. Toda vez que eu vou no enterro, eu fico muito reflexiva. Porque eu penso, aqui acabou toda a soberba. As convicções acabaram. O que a pessoa quis fazer e fez não interessa, porque agora ela tem que se submeter a Deus. Ainda que morta, ela vai se submeter, porque Ele vai julgar essa pessoa. Então ali acaba toda a nossa soberba de achar que a gente pode fazer o que quer, que a gente é independente. Mas existe uma palavra também sobre aqueles que estão no lugar certo, que estão caminhando em fidelidade, ainda que errando, mas estão sendo fiéis. E eu quero falar também para você que está sendo fiel. O Senhor Jesus, Ele te dá uma palavra de encorajamento. Conserva o que você tem. Ainda no meio de uma igreja que está se corrompendo, uma igreja onde a morte está se espalhando, conserva a sua fidelidade. Para de olhar para o outro como se o outro fosse algo que você pudesse se comparar. Para de olhar para o fulano, o fulano pecou, então se o fulano pecou, eu também posso pecar. De jeito nenhum. Olha para o que é reto, olha para o que é justo, olha para aquilo que permanece na palavra, que é o Senhor Jesus. É possível ser fiel ainda no meio de um povo infiel, um povo que está se apostatando da fé. Então conserva o que você tem, porque existe uma promessa para você, existe uma recompensa para a sua vida, que muitas vezes não vai acontecer aqui. Muitas vezes a recompensa ela não vai ser aqui. Aqui vai parecer que você está no mesmo nível que os dois grupos. Mas não. A sua recompensa ela é na eternidade. Aonde a traça e a ferrugem não destrói. Porque aqui, se Deus te der um carro, como a palavra
disse, o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus pode te dar um carro e aí alguém bateu no seu carro e destruiu o seu carro. Então a recompensa seria irrelevante. Por isso que a recompensa de Deus, ela não é aqui. Porque lá no céu, nada pode tocar na sua recompensa. Nada pode tocar naquilo que Deus separou para você. Que olhos não viu, ouvidos não ouviu. Mas Ele tem preparado para aqueles que permanecem fiel. E Ele disse: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa palavra é uma palavra para a eternidade. Nós viveremos o governo de Cristo na terra. Para quem acha que o céu é só ficar lá descansando, voando, nós vamos trabalhar em muito. Tá? O trabalho é de Deus, foi Ele que criou, tá? Então nós vamos governar as nações juntamente com Cristo. E nada mais poderá afetar a gente. Nada. Então o Senhor vai entregar para você uma autoridade que você vai poder governar juntamente com Ele. Imagina você governando, que coisa maravilhosa, sem problemas, só administrando. E com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, nenhuma grandeza será suficiente para o poder e a autoridade que Deus vai entregar aos seus filhos. Assim como nada resiste à presença de Jesus, nós também receberemos de igual modo dessa autoridade, dessa maravilhosa autoridade. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, para receber o governo e a majestade, Ele teve que ir para uma cruz, pagar com o seu sangue o preço do pecado. Mas para nós, não é necessário pagar o sangue. É necessário obediência. Ele está exortando a gente ao quê? A obedecer a Ele. Porque se nós obedecemos a Ele, Ele vai nos entregar tudo que Ele recebeu. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu não vou fazer nem isso aqui perto de Jesus e vou receber também essa autoridade. Vou receber esse gozo de participar do governo de Deus. Um lugar que não haverá choro, um lugar que não vai haver sofrimento, não vai haver mais lágrimas, não vai haver pecado, não vai haver deficiência alguma. Ainda que hoje nós sejamos deficientes, seja fisicamente, ou espiritualmente, ou emocionalmente, lá nós seremos perfeitos, porque nós receberemos dele um corpo glorificado. Olha que coisa mais linda. Mas para isso, nós precisamos de ouvir a sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando o Senhor, Ele diz palavras duras na sua igreja, palavras de exortação, a intenção dele é te colocar no lugar certo. É fazer de você um filho obediente como ele foi obediente. Ele não quer te punir, ele não quer te matar, ele não quer te disciplinar. Ele quer te amar, ele quer ter você. E se você não obedecer, infelizmente, ele não vai ter você. Ele não vai ter a sua presença. Por isso nós precisamos literalmente ouvir a voz do Senhor. Aquele que tem olhos como chamas de fogo está vendo você. E saiba disso, ele se importa com o que ele está vendo. Convido você a fechar os seus olhos agora. Ele se importa com o que está vendo. E por mais que ele seja maravilhoso, longânimo, ele vai julgar você. Ele vai julgar você. Por isso, arrepende-te. Se hoje você tem algo que você precisa de consertar com Deus, porque essa palavra é dele, essa constituição aqui é dele, e nós só temos a opção ou de obedecer ou de se rebelar. Então obedece.
obedece ao Senhor de todo o seu coração, se aparta, se divorcia do pecado, para que você não tenha que ser disciplinado por Deus. Eu não te conheço profundamente, mas aqui existe um Deus que te conhece e conhece você profundamente. Ele sonda a sua mente, Ele sonda o seu coração e até as suas obras. Ele sabe se você faz por intenção boa ou ruim, se você está realmente preocupado em servi-lo ou em apenas aparecer para Ele. Arrepende-te. Lança fora o pecado da sua vida. Lança fora. O Senhor disse em toda a sua palavra: Ei Israel, eu sou o Senhor teu Deus, e ninguém além de mim você pode servir ou adorar. Quando você se deita com Satanás, você está adulterando com Satanás, porque você entregou a sua vida para um Deus exigente. Ele diz sobre si mesmo: eu sou um Deus exigente, porque eu sou santo e eu exijo santidade. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que todo o adultério espiritual, aonde você uma hora está com Deus, uma hora está com a carne, uma hora está com o diabo, que isso possa cair por terra e que você verdadeiramente venha servir esse Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, para que você seja recompensado com as palavras dessa profecia, que um dia nós estaremos governando com Cristo, que um dia nós estaremos com cetro de ferro, demonstrando ali todo o poder e autoridade que Jesus teve sobre a igreja. Por isso, em nome de Jesus, se você tem ouvidos para ouvir a Deus ainda, ouça. Agora, se essa palavra não te tocou, isso é um sinal de alerta, porque você já está morto e não sabe. Você já morreu espiritualmente e não sabe. E precisa confessar que essa palavra, ela não surtiu efeito na sua vida. Porque aí sim o Senhor pode te ressuscitar. Porque o único que tem poder sobre a morte é Ele. E ainda que você esteja morto hoje, Ele pode fazer você reviver. Ele pode fazer você ressuscitar. Em nome de Jesus. Senhor, a minha oração nesta manhã é para que o temor caia sobre nós, Pai. Como alguém, Senhor Jesus, que teme alguém que é importante aqui na terra. Às vezes nós tememos o homem e não tememos a Deus. Isso é uma distorção na nossa mente. A palavra diz que nós precisamos respeitar as autoridades da terra. E nós respeitamos. E ainda mais se submeter a esse Deus, a esse Jesus, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, que nada vai passar oculto e escondido diante dos seus olhos, que os seus pés representam toda a retidão, porque Jesus é tão justo, é tão reto, que pode nos julgar. É o único que pode nos julgar, o único. Por isso, nessa manhã, Pai, como a igreja foi escrita ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, para que advertisse a igreja sobre essa mensagem. Eu, como pastora dessa casa, nesta manhã, adverto essa igreja a serem fiéis ao Senhor. Assim como o Senhor cobrou de mim, eu estou entregando a mensagem para eles. E que cada um ouça e tema ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós seremos pelo Senhor livres, libertos, sarados, em nome de Jesus Cristo. E as nossas obras, a nossa fé, o nosso amor vai prevalecer. E nenhum câncer maligno que tenta se instalar secretamente, Senhor, nos interiores da igreja, vai dar seguimento. Mas vai ser pelo Senhor exterminado e curado. Em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, para que toda doutrina de Jezabel, para que todo engano falso do pecado, que todo espírito sedutor, Pai, seja calado nessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir o Senhor e temer apenas ao Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço nessa manhã. Amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.